você? Você come doce porque você gosta ou porque você precisa? Por que é tão difícil assim a gente se livrar desse vício? Você sabia que estudos foram feitos e a gente já descobriu que a mesma área do cérebro que causa o vício do açúcar, causa o vício da cocaína? Isso é muito sério, né? E para piorar, o açúcar ele tem um poder de viciar muito maior do que o da cocaína. Essa informação é importante porque a gente já precisa aprender a se conhecer, a se analisar e ver até que ponto a gente está tendo um relacionamento com o doce para alimentar o nosso corpo ou as nossas emoções. Esse é o aviso e a informação mais importante que eu quero deixar para você. Então vamos lá. Você já percebeu que quando você come um doce, ele tem um efeito de anestesiar o corpo? Você acaba esquecendo os seus problemas? Você faz um mecanismo de recompensa. Já que eu trabalhei, que eu tô cansada, que eu já cuidei dos filhos, que eu já dei conta de todos os meus compromissos, agora eu mereço relaxar. Então a gente chega em casa, pega um sorvete, um chocolate, uma torta e naquele momento de degustação a gente fica anestesiado, a gente esquece dos nossos problemas. Isso acontece de verdade, porque a gente libera um neurotransmissor, uma substânciazinha do nosso cérebro chamado dopamina, entre outros, endorfina, serotonina, que dá essa sensação de bem-estar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso em excesso vai causando um condicionamento no nosso corpo. E o nosso corpo vai achar que a gente só vai sentir prazer por esse meio. E a coisa não acontece muito por aí. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês comem açúcar, e a gente tem que lembrar que muitos alimentos vêm disfarçados de açúcar, que são os carboidratos, pães, bolos, biscoitos, massas, o macarrão, pizza, hambúrguer, lasanha, né? Que são alimentos altamente saborosos e que a gente rapidamente tenta buscá-los para um momento de confraternização e de merecimento. Só que esses alimentos eles se transformam rapidamente em açúcar do nosso corpo e muito açúcar libera um hormônio chamado insulina que rouba esse açúcar do nosso sangue muito rápido. Só que esse açúcar é fonte de energia. Então, enquanto a gente está se sentindo bem, com energia, bem disposto, esse tempo é muito curtinho, porque rapidamente esse açúcar é levado do seu sangue pela insulina e ele é guardado no teu corpo em forma de gordura, em reserva de gordura. E se você buscar vídeos anteriores, você vai entender isso quando a gente fala de gordura no fígado, quando a gente fala de diabetes, quando a gente fala de resistência insulínica, que são situações em que a nossa insulina não aproveita o nosso açúcar, dando tempo para a gente gastar e aproveitar. O que acontece então quando a gente perde de repente esse açúcar que estava no sangue? A gente começa a passar mal, a gente fica tonto, com mal-estar, com náusea e às vezes com sensação de desmaio. E alguns desmaiam verdadeiramente. E a gente não sabe, será que é a pressão que baixou? Será que é o açúcar que baixou? Que é a hipoglicemia? Mas às vezes se a gente faz o furinho no dedo e dosa o açúcar nesse momento, ele não está tão baixo assim. Ele não está tão abaixo de 70 e de 60. Foi a sensação de mal-estar causado pelo excesso de açúcar que a gente ingeriu de uma vez só, sem perceber. E com o tempo, o nosso corpo não precisa de uma quantidade tão grande assim. Pequenas quantidades, um bombom, um chocolate já pode, alguns minutos depois, dar essa sensação de mal-estar. Então aqui já fica um monte de alerta. Cuidado para a gente perceber. A gente tem que se permitir comer doce, sim. Quando você quiser comer um bombom, tomar um sorvete, comer uma sobremesa, você tem que se dar a esse prazer em exceções.
Nossa vida precisa ter regras, precisa ter disciplina. Quem tem uma vida com uma regra e com uma disciplina e com uma rotina, ela não vai ter preocupação e nem problema e nem prejuízo algum em se beneficiar com doce de vez em quando. Quando a gente viaja, quando a gente vai a alguma confraternização, a gente pode lançar mão disso sim, se na nossa rotina a gente tem um cuidado especial com isso. Agora vamos às nossas dicas, né? O que a gente vai fazer quando tiver aquela vontade absurda de comer um doce? Primeiro, não tenha doce fácil ao seu alcance. Tira o chocolate da bolsa, da gaveta do trabalho, do armário de casa, tire as sobremesas da geladeira. Porque quanto mais fácil for seu acesso, claro que fica muito mais difícil de recusar. Aí tem aquelas respostas. Não, mas eu compro quando vier visita em casa. Se a visita não for, quem vai comer vai ser você. Então, se programe. Chegando a visita, dá um jeitinho, compra alguma coisa para ela, mas não deixe guardado para sobrar para você no final. Uma outra situação é, eu tenho criança em casa, as crianças merecem um biscoitinho recheado, um docinho. Muito pelo contrário. Se o alimento não faz bem para nós que somos adultos, imagina para um corpinho e para o metabolismo de uma criança que está ainda em formação. E lembrar que criança até 2, 3 anos não precisa conhecer açúcar, nem mel, que é uma fonte muito natural desse açúcar. O corpinho ainda está se conectando, está formando toda a sua parte neurológica, toda a sua parte digestiva, e ele precisa conhecer alimentos de verdade, até para não ficar uma criança e um adolescente que só vive à base de doce. Tudo bem? É muito comum quando a gente vai à rua e vê as mães em restaurantes almoçando, no final pega um picolé de sobremesa e ainda numa criança de colo compartilha com ela um pouquinho desse picolé. Tá fazendo de coração porque é uma coisa gostosa para ela, mas muitas vezes não tem noção da desordem metabólica e no cérebro dessa criança que já está começando a apresentar um alimento extremamente nocivo, prejudicial e com dano enorme à sua saúde. Outra dica preciosa para você, que muitas vezes você não valoriza, mas você já sabe. É claro que uma pessoa que faz atividade física regular, o corpo já está acostumado a liberar serotonina, endorfina, que são hormônios, que são neurotransmissores da saciedade. Então, pessoas que se movimentam, elas têm menos necessidade de comer doce. Outra coisa fundamental, a qualidade do seu sono. Um sono reparador, um sono que permite ao seu corpo ajustar a sua imunidade, também libera hormônios de saciedade. Então, é um cuidado geral com a saúde. Outra coisa, alimentação de qualidade. Comecem a buscar, a despertar mais curiosidade dos alimentos, das sobremesas que são deliciosas e que são feitas com açúcares menos, vamos dizer que faz menos mal. Todo açúcar ele tem o mesmo padrão, mas se eu pego um açúcar de coco, ele tem menos toxina do que um açúcar branco refinado. Temos açúcares muito bons para usar na culinária, o eritritol e o xilitol. Converse com sua nutricionista, converse com seu médico, que ele vai ter uma lista de opções para você. E nada impede que você já comece a buscar também na internet opções de alimentos mais saudáveis. O chocolate. Tem tanta coisa hoje que substitui o chocolate. Falando em substituição, não experimentem um alimento comparando com outro. Óbvio que um alimento que vai simular um chocolate, ele não é um chocolate. Então, ele não vai ter um sabor tão igual assim. Tem que ser parecido. Mas se a gente ficar tendo sempre como parâmetro o original, a gente nunca vai ficar satisfeito. Vamos experimentar coisas novas com o coração aberto e com a informação, que isso vai fazer muito bem pra gente. O que a gente quer é energia
energia, é disposição, é saúde, é bem-estar e é estar inteiro para viver a nossa vida intensamente em todos os momentos. Seja produzindo no trabalho, seja inteiro com energia com nossos filhos, seja com criatividade, seja com bom papo com os amigos. É impossível você viver bem a sua vida sem energia, sem saúde, sem disposição. Então é isso que a gente tem que focar, nos valores maiores, nos ganhos maiores que podem motivar a gente a mudar um pouquinho de hábito, a sair um pouquinho do automático do que a gente está acostumado a fazer e viajar para um mundo de novas possibilidades, de novos resultados. Você não vai perder nada experimentando isso. Não esqueça também de deixar em dia a sua saúde emocional. Vamos passar a alimentar o nosso corpo e não as nossas emoções. E experimente. Quando der uma vontade alucinante de comer um doce, simplesmente não coma. Ninguém morre de vontade de comer doce, mas as pessoas adoecem muito por comer muito doce. Porque se você não perceber e continuar alimentando as suas emoções com uma quantidade exagerada de açúcares, você vai aumentar o seu peso, você vai diminuir a sua energia, você vai diminuir a sua disposição, você vai ficar exposto a doenças como hipertensão, diabetes, infarto, derrame, sua parte emocional vai piorar, sua autoestima vai lá para baixo, você vai ficar deprimida, angustiada, você vai aumentar a sua frustração e você vai alimentar o ciclo de alimentar as suas emoções. Então vamos lá, vamos inventar uma coisa para fazer. Tá com vontade de comer um doce? Vai assistir uma televisão com um noticiário interessante, vai passear, vai ligar para uma amiga, vai tomar um banho, inventa uma outra coisa. Começa a enganar o seu cérebro, começa a buscar outras alternativas que vão beneficiar a sua saúde, o seu bem-estar e a sua energia. É difícil, ninguém falou que seria fácil, mas nada melhor do que dar o primeiro passo. E lembre-se, você é muito mais forte do que um doce, do que qualquer comida. Você tem que controlá-la e não ela controlar a você. Tudo bem? Vamos fazer esse pacto? Então, qual é a ajuda que eu preciso? Se eu deixei de te dar alguma dica, se você passa por alguma outra situação que eu não abordei, já comenta, já me sugere, já levante as informações, convide as suas amigas que passam pelo mesmo problema. Claro que temos amigos também, mas pela característica dos hormônios das mulheres, isso é muito mais comum com a gente, principalmente naquela fase de TPM. Então vamos abraçar essas causas, essas dicas, essas alternativas. Eu aguardo aqui as suas sugestões. Então vamos curtir esse vídeo, vamos compartilhar e vamos colaborar com mais informações que eu vou estar aqui pronta para te ajudar. Tudo bem? Te aguardo no nosso próximo encontro.